A história já começa com um cara segurando o protagonista e perguntando se o prota sabe quem ele é. O prota pergunta se ele não é um lixo da família Jian. O cara diz para o prota abrir os malditos olhos dele, pois ele é o Lorde do Palácio Rei Dragão, Xiao Shen. O Rei Dragão. O prota se surpreende ao saber disso, pois não sabia que ele era o Rei Dragão, e pede desculpas e diz que estava errado. O cara diz que se escondeu lá justamente para ter uma vida simples, mas o prota teve o atrevimento de tentar roubar a mulher dele, e que no dicionário do Rei Dragão não existe a palavra perdão. Então o Rei Dragão quebra o pescoço do protinha. Logo aparece a alma do prota, surpreso por ter sido morto só por causa daquilo, mas aparece uma mulher loira onde o prota estava, e a mulher dizia que o sistema disse que um cara acabou de ir jogar no Vasco. Então ela deduz que seja o prota, e transfere um sistema de arquivilão nível divino ao prota. O prota começa a voltar para seu corpo. Ele acorda e vê em sua frente o Lorde Dragão discutindo com uma mulher, e é uma discussão para ver quem vai ser o marido da filha dela. O prota então se surpreende, pois percebe que voltou no tempo, e só tem 30 minutos até a morte dele. Então a mulher ao lado dele pergunta se ele tá bem, pois ele tá suando muito. Isso deixa o Lorde Dragão furioso. O prota fica irritado pois desse jeito ele vai morrer mais cedo. A mãe da mulher diz para o prota ficar calmo, porque o bastardo inútil do Lorde Dragão não merece a raiva dele. Bom, a mãe da mina começa a esculachar com o cara. O Lorde Dragão começa a falar de seu sobrenome, mas já leva um tapa da novinha, que manda ele calar a boca. O prota tá em choque e diz que não tem mais jeito, ele vai morrer. O Rei Dragão disse que eles vão se arrepender e que era melhor o prota implorar por misericórdia. O prota em pensamento diz que não vai aceitar que ele acabe daquela forma, e diz para ele que não vai implorar por misericórdia. Então o prota fala que pode destruir ele com apenas uma ligação. O Lorde Dragão começa a rir da cara dele, e pergunta quem ele vai chamar. Então 15 minutos depois, chega uma mulher que é a capitã de operações especiais. O prota com um sorriso mostra que ele ligou para o time de operações especiais, então todos rapidamente são pegos, e a capitã fala que o Rei Dragão está preso, por ser líder de uma organização ilegal de outro continente, e que ele está na lista dos mais procurados internacionalmente. Então ele é algemado. O Rei Dragão reclama com o prota que ele não usou artes marciais, mas sim trapaceou. O prota diz que sente muito, mas ele é o vilão ali. A capitã manda ele ficar quieto e andar logo. Ela também fala que o prota vai ganhar 500 mil por pessoa. O prota fica feliz e diz que é uma honra poder trabalhar com ela. O prota também recebe uma recompensa do sistema, que é um dedo dourado do Rei Dragão. O prota fica feliz e logo aceita. O prota logo recebe a transferência do dinheiro. A mãe da mulher pede para o prota fazer o investimento que prometeu. O prota diz que depende da filha dela. A mulher chamada Jian pensa que o prota não passa de um playboy arrogante e dominador, mas que ela precisa persuadir ele para salvar a família dela. Então ela pede para o prota salvar a família dela. O prota pergunta se ela sabe o que tem que fazer para salvar a família dela. O sistema avisa que o nível de favoritismo dela está menos 100. O sistema avisa que o prota precisa chegar no 100 de favoritismo com ela. Em pensamento, a Jian diz que precisa beijar esse canalha pelo bem da família dela. O prota fala que ela odeia ele e precisa fingir que gosta dele. E isso é horrível. O prota fala que não vai investir nada, pois não é o cachorrinho dela. Ao invés de investir, ele vai comprar o grupo da família dela. O prota fala para elas pensarem bem na proposta. O sistema fala que o nível de favoritismo está caindo rapidamente, e para ele mudar de estratégia, o prota fala que não precisa, pois ele sabe lidar com as mulheres. Então o prota está em seu carro voltando para casa, e é recebido por seus guardas-costas. O prota chama por uma mulher chamada Kinja. Ela estava lá dentro cortando uma maçã, e acabou cortando o dedo. Ela vai receber o prota e pede desculpas por não ter preparado a aquá para o banho dele. O prota usa o sistema para olhar o nível de favorabilidade dela. Amor está em 90, e medo em 80. O prota se surpreende pois não sabia que ela amava ele, mas ele se pergunta por que ela tá com tanto medo assim. Então ele lembra de um dia que ele foi muito agressivo com ela, por ela não ter preparado o banho a tempo. O prota começa a se sentir uma pessoa horrível por ter feito isso, mas isso é perfeito para o papel de vilão dele. O prota manda ela ir limpar o quarto de meditação, pois ele vai usá-lo. Em pensamento, o prota diz que ele recebeu ela como um pagamento de uma dívida, mas já que ela o ama, eu vai tratar ela melhor daqui pra frente. Logo depois o prota está no quarto cultivando. Logo a Kinja chega onde ele está e pergunta para ele se ele pode fazer a garota que ele trouxe na noite passada ir embora, porque essa garota tem um irmão muito forte que pode machucar o prota. O prota diz que não sabe de nenhuma garota, e vai ficar tudo bem. O prota acaba de tomar um banho,
e se pergunta que menina era essa que a Kinji estava falando. Então ele se dá conta de algo, e diz que deve ser sobre aquilo. Ele vai até sua cama e quando olha tem uma garota dormindo nela. O prota diz que era sobre ela que a Kinji estava falando. Vemos que a garota cantava numa boate. O prota pergunta se é uma nova garota e que ela é muito bonita. Seu amigo fala já que ele gostou. Ele vai embrulhar ela para ele. No presente o prota chama seu amigo de lunático por fazer uma coisa dessa. Por isso que ele não pode ser amigável com aquele cara. É só ver o tipo de crime que ele comete. O sistema avisa que o Lin Feng, o rei guerreiro, está se aproximando, e que uma missão foi inserida no sistema. A missão é, para o prota sobreviver. Então o prota vê que alguém realmente invadiu a casa dele. O invasor começa a bater em todos os seguranças. O Lin fala para o prota aparecer imediatamente. Logo o prota aparece perguntando que tipo de cego ousa invadir a casa dele. O Lin diz que se o prota tiver encostado em um fio de cabelo da sua irmã, ele vai se arrepender. O protinha responde que ele parece uma criança gritando, mas pergunta de onde veio essa coragem. O Lin parte para cima, e o prota também ataca com um soco. Em pensamento o prota diz que ele é muito forte e se continuar assim ele vai acabar perdendo, mas o Lin agarra o pescoço do prota dizendo que ele é mais forte que os outros filhos de papai. Mas isso não dá o direito de querer tocar na irmã dele. Então a mulher aparece pedindo para seu irmão parar com isso, pois ele entendeu errado. O irmão a chama de Yurou e pergunta o que aconteceu. Logo o prota dá um tapa na mão dele o chamando de estúpido. Algum tempo depois a Yurou explica que ela estava sendo intimidada por alguns caras maus e ficou ferida. Então a Kinja socorreu ela. E isso não tem nada a ver com o jovem mestre Lin. O irmão diz que isso não tá certo pois ela devia ter sido levada para o hospital, mas a Kinja fala que ela é enfermeira. A Yurou pede para o seu irmão pedir desculpas para o prota. Então ele pede e diz que estava errado. Logo ele pega o braço de sua irmã para sair logo dali. O prota fala que não deu permissão para ele sair ainda. O cara pergunta se tem mais alguma coisa. O prota responde que ele feriu gravemente os guarda-costas dele mas o prota pergunta se ele quer virar seu guarda-costas. O cara fala que fez uma promessa quando saiu do exército, que nunca mais serviria ninguém. E sua irmã diz que a promessa dele não compra comida, mas já que o jovem mestre é uma pessoa gentil ele ficará feliz em servi-lo. O sistema avisa que ele completou a missão. Então o prota ganhou todos os atributos do Lin Feng, o rei guerreiro. O prota diz que o Ki dos 9 dragões, combinados com os atributos do Lin Feng é completamente incrível. Os dois irmãos agradecem por tudo. Vemos que a favorabilidade da Yurou está em 60. O sistema dá uma missão secundária de conseguir a garota Yurou. O prota dá Deus, falando para Yurou voltar mais vezes para eles conversarem. O prota agradece a Kinja por ter ajudado ele, do contrário o Lin Feng teria batido nele, mas ela diz que essa foi a última vez, e seu amor caiu para 80. O prota se pergunta por que o amor dela diminuiu. Já na casa do Lin Feng a irmã dele está falando para ele ir logo para a casa do prota trabalhar, então assim que ele começa a ir, alguém bate na parede da casa deles. O cara fala que a data limite da demolição chegou. Se eles não se mudarem, todos eles serão enterrados. O Lin fala que vai acabar com eles, e a irmã diz que o valor que ofereceram pela casa era muito baixo. O homem fala que não se importa com nada disso. Então a mãe se aproxima dizendo que eles concordam com a demolição e vão se mudar em breve, mas o homem se irrita e chuta a mãe deles. O Lin fica irritado e pergunta ao cara como ele ousa bater na mãe dele, enquanto o cara diz que se ele fizer alguma coisa ele vai colocar o Lin na prisão. Já a mãe e irmã dele vão ficar sozinhas. O Lin pensa que tem que ser paciente, pois ele não pode ir para a cadeia, mas o homem o provoca, mandando ele bater, até que o prota chega dando um soco na cara do homem. O prota diz que não consegue ver a Yurou passar por algo assim. O Lin pergunta por que ele está ali. O prota responde, já que o Lin trabalha para ele resolveu visitar a casa dele. O homem pergunta quem ousa bater nele, mas logo ele percebe que é o mestre Lin. Já todo simpático o homem pergunta se aconteceu algo de bom para o prota ir até ali pessoalmente. O prota pergunta se aquela chave inglesa é dele. O homem responde que sim, então o prota dá uma pancada nele com a chave inglesa, dizendo como ele ousa bater naquela pobre senhora. O homem fala que ele é da família Jian, e se por acaso ele quer declarar guerra, o prota responde que não se importa com isso. Em pensamento, o protagonista fala que esse é o melhor jeito de ganhar a confiança dos dois. Mas então o homem faz uma ligação e chega um homem de cabelos vermelhos, que é um filho ilegítimo da família Jian, perguntando por que o protagonista estava ali. O protagonista pergunta se não há mais ninguém na família Jian e precisam até mandar um filho ilegítimo. O homem fica furioso e parte para cima.
O protagonista consegue desviar, mas então Lin Feng chega falando que ninguém vai ferir o jovem mestre. Os dois punhos se chocam. O ruivo fica surpreso com a força de Lin Feng e faz um ataque chamado Movimento Fantasma, o que deixa Lin Feng surpreso. Mas logo ele decide fechar os olhos. O ruivo aparece atrás dele dizendo que ele será derrotado agora. Se gostou do vídeo, se inscreve e deixa o like, para vídeos mais rápidos e mais longos.